Como foi dito, nós estamos na nossa série de mensagens Vida na Vida. Vida na Vida é uma expressão particular da CMD, mas que ela é totalmente bíblica, que traz a ideia de envolvimento de pessoas, a verdadeira igreja, porque a gente corre o risco de estar achando que nesse momento nós estamos vivendo igreja. Em parte sim, mas na maior parte não. Nós estamos cultuando ao Senhor que é digno. Nós vivemos igreja então no decorrer da semana, onde nós misturamos as nossas vidas e ajudamos uns aos outros. Beleza? E aí então, na primeira mensagem eu trouxe definitivamente a ideia de misturar vidas, que a gente usa a expressão entranháveis afetos, que é uma expressão que Paulo usa na carta aos Filipenses, das entranhas, de misturar-se as vidas. Show! E aí então, no domingo passado, o Azaf trouxe a mensagem e ele falou muito sobre hospitalidade. Ele falou sobre a gente estar na casa um do outro, da gente não viver apenas esse ambiente aqui, mas escorrer isso para o dia a dia e a gente se permitir estar na casa uns dos outros e conhecer o coração uns dos outros. Amém? E aí, até então, na minha opinião, tá leve, tá gostosinho. A gente tá falando assim, cara, misture a sua vida, entranháveis afetos, um cuidando do outro. Vamos ser hospitaleiro, colocar uma mesa, ouvir, aconselhar. E tá lindo, maravilhoso. Mas veio a calhar, logo na minha oportunidade de ministrar a mensagem, uma mensagem desafiadora. E o título dessa mensagem é O Risco da Comunhão. Por que o risco da comunhão? Você não precisa levantar a mão, mas você pode refletir aí no seu lugar. Quantos aqui já se sentiram traídos? Quantos aqui já se decepcionaram com as pessoas? E muitas das vezes é esse sentimento de alguém vacilou comigo, eu confiei e aí deu errado, eu acreditei e a pessoa virou as costas para mim. É baseado nesse sentimento que muitas das vezes nós corremos, que em hipótese nenhuma abrirei a minha casa. Você não sabe o que já aconteceu comigo. Ou eu abri minha casa para a pessoa depois virar as costas para mim. E aí, por conta de várias experiências de desconfiança, nós rejeitamos a palavra de Deus. Só que presta atenção, nós estamos falando sobre rejeitar a palavra de Deus. Só que eu quero mostrar para você que a Bíblia nunca prometeu que ia ser fácil. A Bíblia não disse assim: olha, misturem as vidas, abram as casas e vocês verão o céu aberto e nada os abalará e vocês viverão felizes para sempre. Não. A Bíblia vai mostrar de cabo a rabo que isso faz com que pessoas se firam, isso faz com que seja necessário um perdão, isso faz com que você amadureça, porque erros e falhas acontecerão, mas eu permaneço inabalável afirmando que a unidade testemunha que Jesus é de verdade. Beleza? Então, dado essa introdução, eu queria que você abrisse comigo a palavra de Deus em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 4. Efésios 4, a partir do versículo 4. Beleza? Vai se abrir aí, né? Por favor. Obrigado. Vamos lá. O texto diz assim: há somente um corpo, um só Espírito, como também uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Uau! Olha que versículo pertinente, né? Que porção da palavra pertinente. Ela está nos afirmando que tem um Deus só, um batismo só, um Espírito Santo só, um agir só, que é uma coisa única, unificada. E aí depois ele diz: e isso que é único é para todos. Então todos precisam se encaixar no único. Então a família precisa se submeter a um só. Então muitos se tornando um só. Beleza? Só que dito isso,
nós precisamos enxergar que nós somos um bando de inimigos naturais. Naturalmente, sem o mover do Espírito, sem a graça de Deus, nós somos inimigos. Nós vamos ver nas Escrituras que, se não for Deus em nós, por nós, e nos ensinando a nos relacionar, o pecado fez de nós um bando de inimigos naturais. Só que então, se nós somos inimigos naturais, por que nós estamos falando sobre vida na vida? Porque nós precisamos amar e obedecer a Jesus Cristo. Então, viver família, em primeiro lugar, é lealdade a Jesus. Vocês estão comigo, gente? Não é sobre o que eu sinto, o que eu penso ou o que eu acho, mas é lealdade a Jesus. Por quê? Se depender de mim, a gente vai ter muitos problemas. Mas eu decidi, por lealdade a Jesus, obedecer a Ele. Só que o texto diz que é através do Espírito. Eu vou repetir. É através do Espírito. E eu já algumas vezes conversei com pessoas, e talvez você possa ser um aqui nesse momento está pensando isso. Cara, será que eu tenho o Espírito Santo? Será que o Espírito de Deus mora em mim? E a Bíblia vai dizer que para que você afirme que o Espírito Santo mora em você, vão ter frutos disso. Faz sentido, gente? Vão ter ações, vão ter práticas, vão ter coisas que a gente faz, que isso só é possível porque o Espírito Santo habita em você. Inclusive confessar que Jesus é Deus. E aí aqui a Bíblia vai me permitir dizer que um sinal de que o Espírito Santo habita em mim é eu misturar a minha vida com você. Se há ressentimento, se há exclusão, se há vitimismo, se há entrar no isolamento, isso é um sinal de que o Espírito está apagado. Porque o Espírito vivo em nós nos empurra a viver em comunhão. Vocês estão comigo? Sim. Vocês estão aí, gente? Sim. Vai ficar pior. E aí o texto diz que nós somos só um Espírito e foi nos dado de beber de um só Espírito. E aí vocês vão perceber que durante o sermão dessa noite nós vamos discorrer sobre Efésios 4, porque o principal assunto de Efésios 4, não o único, mas o principal assunto é a unidade. E aí no versículo 18 Paulo vai falar para nós o que faz com que nós não tenhamos unidade. Então vamos lá, Efésios 4, versículo 18, abre aí comigo. Dessa vez eu vou ler na minha versão ampliada, beleza? Que é muito boa, diga-se de passagem, beleza? Se alguém quiser depois pode pegar. Sempre que eu ler a versão ampliada, acaba o culto, alguém fala assim, tem como você mandar aquela lá para mim, por favor? Ela tem apenas 580 páginas no Novo Testamento, mas vocês vão ver o porquê. Então vamos lá, versículo 18. Seu entendimento moral está obscurecido e seu raciocínio está nublado. Eles estão alienados, estranhos, autobanidos da vida de Deus, sem participação nela, isto é, por causa da ignorância, o fato de conhecimento e percepção, a cegueira voluntária, que é intrínseca neles, devido à sua dureza de coração, à insensibilidade da sua natureza moral. Acho que alguém ia falar uau, mas eu confesso que é um texto que eu estou aqui para explicar. Mas basicamente o versículo 18 está dizendo o seguinte: olha, tem uma galera que não está conseguindo viver a unidade, que não está sentindo o fluir do Espírito para misturar as vidas, para ter a vida de Deus. E aqui o negócio começa a ficar impactante, porque o texto vai afirmar que se você não mistura a sua vida, você não tem a vida que vem de Deus. Vocês entendem isso? Por quê? Eu quero que você imagine comigo aqui agora. A vida de Deus é como se fosse um combo que vem lá, você vai no McDonald's e aí refrigerante, batata e o hambúrguer. E aí eu venho, vida de Deus. Você quer? Ele quer a vida de Deus. Então toma a vida de Deus. Só que às vezes a gente acha que a vida de Deus é como se fosse o McDonald's no seguinte sentido: você fala assim, cara, pra mim não precisa vir tomate.
Está me entendendo? Ah não, eu não quero batata, porque eu não gosto. E aí então você monta o seu cardápio e fala assim: me entregue o que eu quero, porque afinal de contas eu sou o cliente, então eu escolho o que eu quero. Amém. Faça isso em qualquer estabelecimento que te dê essa oportunidade. Inclusive eu sou um dos caras que sempre monto o lanche porque eu não gosto de mais nada. Beleza? Só que a vida de Deus não funciona assim. Existe uma vida de Deus e ela é um combo, ou você pega ou você não pega. Então por isso que Paulo afirma aqui que se não há unidade, você não tem a vida que vem de Deus. Mas aí você fala: que isso? Mas eu creio em Jesus e eu parei de mentir. Ok, esse é o refrigerante, mas também tem o lanche, também tem a batata. E essa é a vida de Deus. Fez sentido? Vocês estão comigo, gente? Sim. E o texto, ele trouxe uma palavra que chama dureza. Vocês perceberam que ele falou assim: então, vocês estão cegos, vocês estão nublados, vocês estão resistindo ao Espírito Santo, vocês de certa maneira estão sem a vida de Deus, porque existe dureza de coração. Se todo mundo lembra disso? Deus falou: a dureza de coração tem feito vocês resistirem a isso. E aí sabe o que é interessante? Quando você vai no original da palavra dureza, é a palavra calo. Então, se a gente fosse ler no original, é como se Paulo estivesse falando assim: cara, vocês não têm vivido vida na vida e têm negado a vida de Deus, porque tem um calo no seu coração. E é isso que muda tudo. Por quê? O que é um calo? Um calo é uma área da pele que ficou espessa e endurecida por causa de atrito e pressão. Então presta atenção, nós somos seres criados por Deus, amém? Então existe o ser original de Deus soprado dentro de nós. Você não concorda comigo? Só que então o ser original de Deus nos soprou comunhão, pessoal. Você é um ser de comunhão, porque Deus é um ser de comunhão. Só que aí no decorrer do tempo o Dade não está vivendo comunhão. E aí então Deus fala: eu sei porque você não está vivendo comunhão. Não porque você não consegue, mas porque existe um calo no seu coração. E esse calo tem endurecido, esse calo tem negado quem Deus é. E aí por que nasceu um calo no coração do Dade? Porque ele foi submetido ao atrito e à pressão do convívio. Por isso eu disse: foi a mágoa, foi o ressentimento, foi a ofensa, foi alguém que traiu ele, foi alguém que disse que não foi. Isso gerou um calo, um atrito, uma pressão no coração dele que fez ele negar a comunhão, que é algo de Deus. Quem se identifica com isso não precisa levantar sua mão e fala: cara, talvez tenha um calo no meu coração. E aí sabe por que o nosso organismo ele produz esse calo? Ele produz esse calo porque é o seguinte: ele aparece porque é como se fosse uma proteção do próprio corpo. Então parece que calo é bom, né? Porque provavelmente você já disse isso: não, eu posso viver comunhão, mas existe um limite, e esse limite eu chamo de proteção. Eu estou protegendo porque você não sabe pelo que eu já passei. Não, eu vou proteger porque pessoas são desonestas, pessoas são traidoras, pessoas são ruins. Então eu vou pôr uma proteção. E aí a Bíblia vem e fala: para de chamar isso de proteção, porque isso é um calo. E por que essa é uma falsa proteção no corpo? Porque quem tem um calo sabe que aquele calo ele não protege da dor, ele torna o lugar mais sensível ainda. Quem está me entendendo? Quando você tem um calo e você submete esse calo a fazer de novo aquilo que está doendo, ele dói 3, 4 vezes mais. Então ele não protege, ele torna mais sensível. Então o que você está chamando de proteção, na verdade, está mais sensível ainda. Meu Deus. Está machucado. Vamos lá, alguém. Eu recentemente estava num serviço que eu tinha que ficar rasgando papel. Então eu fazia isso boa parte do tempo, ficava rasgando papel. Então era o mesmo lugar no meu dedo que ficava lá fazendo força. E aí eu tô com um calo aqui no meu dedo. Por quê? Ele teve atrito e pressão. Então ele criou uma sensibilidade.
Só que se você tocar aqui em mim, dói mais do que se você tocar aqui. Porque esse calo não está protegendo, ele só está falando que está sensível. Meu Deus, cara, é isso. Vocês estão entendendo, gente? É isso. E aí, beleza, Leandro, eu entendi que é uma falsa sensação de proteção. Mas, cara, eu ainda estou com medo, porque afinal de contas eu fui submetido a uma pressão. Eu fui machucado. Eu não estou inventando, Leandro. Me traíram. Tudo bem, mas aí eu preciso perguntar para a Bíblia. Bíblia, o que fazer para não ter calo no meu coração? E aí, antes de eu ler a passagem que está em Efésios 4, todo mundo, mas a maioria das pessoas já podem talvez ter tido um calo no pé porque você calçou um sapato apertado. Faz sentido? E aí você calçou um sapato apertado. Isso normalmente acontece no casamento, que você precisa ir com uma roupa que você não costuma usar, e você precisa estar bonito, aí você põe, o sapato está apertando e você fica o dia inteiro com aquele sapato no evento do casamento. E aí depois, quando você tira, tem um calo. E aí, por que aquele sapato deu um calo em você? Porque ele não estava ajustado. Então, o que nós precisamos fazer é ajustar os nossos relacionamentos, não limitá-los. Então, a série Vida na Vida, ela veio para ajuste das pessoas e não para a limitação delas. Vamos ler lá, Efésios 4, versículo 16, por favor. Estão comigo, gente? Sim. Então nós estamos aqui passando por um ajuste. Glória a Deus. Efésios 4,16. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Então o texto está me afirmando que eu preciso de conexão, entrosamento e ajuste. Olha que poderoso esse texto. Ele está falando que a cooperação de todas as juntas. Então eu sou junta 1, a Michelle é junta 2, a Daiane é junta 3. A cooperação nossa vai fazer com que tenha um ajuste. Esse ajuste não vai gerar calo, ele vai gerar uma conexão que vai fazer com que a gente edifique e cresça em amor. Só que, cara, eu não sei se vocês perceberam o texto. O texto diz assim, ó: Leandro, faça-me o favor de fazer um ajuste, de você conseguir ficar entrosado e conectado com a igreja, porque isso vai fazer com que o corpo funcione e isso vai edificar você, Leandro. Você, Leandro. Então, quando eu me ajusto, eu me conecto, eu entroso, eu cresço. Eu cresço. Agora, quando eu crio um calo, fico com o coração duro e faço um limite, eu morro. Aí a pergunta é: você quer crescer ou morrer? Meu Deus. Você quer a vida de Deus ou parte dela? Vamos lá, alguém, gente? Estão felizes, gente? Sim. E aí vocês provavelmente já ouviram a gente falar um texto, né? Um texto, uma frase aqui que é senso de pertencimento, senso de família. Como ter um senso de família? Você entrosando, conectando, ajustando e dando a sua vida para que tudo funcione. Isso é senso de família. Por quê? O que acontece? Você já passou por isso, gente, que eu sei que você já passou. Eu e o Felipe tivemos um desentendimento. E aí eu pego e falo assim: olha, gente, eu sou bom, Felipe quer. Quem errou comigo foi o Felipe, quem mentiu foi o Felipe, quem deu falso testemunho foi o Felipe, quem fofocou foi o Felipe. Então agora eu criei um limite, porque isso me machucou. E aí então você ouve essa palavra e você fala assim: não, tudo bem, Leandro, eu estou pronto para tirar o limite. Só que ele que tem que fazer a parte dele. Só que o texto diz que todas as juntas precisam fazer a sua parte. Então a minha parte é amá-lo. Amá-lo como Jesus me amou. Cara, isso muda tudo. Vocês viram que na hora que a gente cantou aqui, Jesus mudou minha vida, vocês pegou? Você falou: Jesus mudou minha vida. Mó feliz. Quem muito ama, muito foi
perdoado. Aí eu comecei a pensar, mano, Deus me ama mesmo, porque eu sou extremamente ruim. Só que Deus continua me amando. Então, como essa mensagem pode ser para você uma mentira? De tipo assim, não, eu me relacionar de novo com o Felipe é estupidez e burrice minha, porque ele tem me ofendido. Não, claro que não, Leandro. E se Deus pensasse assim sobre nós? Meu Deus. Quando você fala que limitar o acesso para não ser machucado, isso é inteligência, de certa maneira você está dizendo que o nosso Deus é burro. Porque Ele continua te amando mesmo na sua estupidez. Ele continua te amando mesmo quando você quebra aliança. Ele continua te falando para entrar na vida dele, mesmo quando você o traiu. E aí eu te pergunto, o nosso Deus é burro? Ou nós que temos um calo no nosso coração? E aí, o negócio fica mais triste ainda agora. Versículo 30, por favor. Nós estamos ainda no capítulo 4 de Efésios. Versículo 30. E não entristeçam, acabou. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Olha isso, gente. Esse texto ele não está isolado. Ele não está falando, não entristeçam o Espírito, como se isso fosse algo solto, como se isso fosse qualquer outra coisa. Não, ele está no texto de unidade. Ele está no texto falando de família. E aí então ele fala assim, não entristeçam o Espírito Santo. E aí sabe o que vem no versículo seguinte? Fala assim, então sejam compassivos, perdoem, amem, não considerem o outro mal. Então, o que eu estou tentando afirmar para vocês é que resistir à unidade é magoar o Espírito Santo. Porque quando você vai na palavra resistir no original, significa magoá-lo, ofendê-lo e perturbá-lo. Mano, eu preciso muito da atenção de vocês agora. Quando eu resisto à comunhão com o Azaf, o Espírito de Deus que está dentro de mim, que é um selo para o dia da redenção, trocando miúdos aqui, é a garantia de que eu vou ser salvo, fica perturbado. Meu Deus, cara. Porque ele fala assim, não, essa casa não me cabe. Nossa. Meu Deus. Eu fico magoado, eu fico perturbado, porque não vem de mim esse sentimento de não ter comunhão. Vocês estão conseguindo entender, gente? Sim. Então, vamos continuar. E aí eu me fiz uma pergunta, eu falei, então, por que a minha mente fica dividida quanto a isso? Por que eu fico nebulado, sem clareza, resistindo ao Espírito Santo, perturbando ele, e tipo, cara, eu não vou abrir meu coração. E aí eu elenquei 3 problemas. Feridas de uma aliança, provavelmente você já foi ferido. Segundo, medo de ser traído. Provavelmente você tem muito medo de abrir seu coração e ser traído. Terceiro, já aconteceu isso com você e você está com medo de acontecer de novo. Só que eu falei, e agora, Senhor? E aí o Espírito Santo me levou então à palavra de Deus. Vamos a alguns relacionamentos. Primeiro relacionamento, Adão e Eva. Uma aliança pode ser quebrada por desobediência. O pecado gera separação. Mas Deus ainda busca restaurar o homem. Vamos lá. Então o que aconteceu? Adão e Eva quebrou a aliança com Deus, desobedeceu a aliança com Deus. Mas Deus não respondeu assim, já era. Ele falou, não, vou buscar uma restauração para vocês. Vamos lá. Isso não é não dizer que eles erraram, é você errou e vai ter o preço, mas nós vamos restaurar isso. E aí então é por isso que acontece, né? Tipo, você está em pecado, porque quem está em pecado quebra a aliança. Vocês estão entendendo, gente? Volta a atenção para mim, só deu um probleminha aqui no violão, vai ficar tudo bem, gente. É a minha palavra mais importante para o violão. Vamos lá. Amém? Vamos lá. Um segundo exemplo.
José. Quantos conhecem a passagem de José, a história de José aqui? Olha o que aconteceu com José. Ele foi vendido, traído, abandonado pelos irmãos. O que você faria, mano? O Dedê, o que você faria, Dedê? Se seu irmão, ele, o Clércio, viver, pegasse você, traísse você, abandonasse você, vendesse você, e por causa disso você virasse um escravo, qual seria o seu sentimento quanto a eles? E aí, eu queria que vocês refletissem sobre isso. Todo mundo ia falar assim: que é isso, Dedê? Nunca mais olha na cara dos seus irmãos. E olha aqui, você está certo. Olha o que esses caras fez, que cachorrada, que safadeza. Não, eles são tóxicos. Seus irmãos são tóxicos. Isso é um relacionamento tóxico. Mano, nunca mais olha na cara deles e aqui, você não está errado não. Vamos piorar a situação? Deus te entende. Meu Deus. Deus te entende, olha o que eles fizeram com você. Só que aí a gente vai para José e ele escolheu reconciliação. Ele escolheu reconciliação. Os irmãos dele foram lá de cara lavada e falaram: não, é o seguinte, não temos nada. E aí os caras falam assim: e assim, se quiser maltratar, pode, porque é seu direito. E aí o Dedê fala: não, reconciliação. Vamos sentar na mesa, vou dar de comer porque vocês são a minha família. E aí você fala: por que ele não consigo fazer isso? Você não, mas o Espírito de Deus que mora em você sim. Vamos lá. Vamos lá, alguém. E aí? Vamos continuar então. E olha que legal essa frase: a dor não virou prisão permanente, o coração dele permaneceu vivo. Porque se ele permanece nessa ira e ele rejeita os irmãos dele, ele ia viver numa cadeia dentro do coração cheio de ressentimentos. Mas ele decidiu permanecer vivo e ele escolheu a reconciliação. Então eu quero afirmar para você: a reconciliação é uma escolha. Esses dias foi, sei lá, terça ou quarta de manhã, acho que foi de manhã, né? Eu e a Paty, a gente encontrou de manhã lá e já deu uma treta cedo, uma faísca cedo. E aí eu fiquei bolado, bateu o Josh e saí mal. Aí eu entrei no carro e aí eu tava levando o Josh assim, e aí quando vê, de verdade, gente, só veio um sentimento de tipo assim: eu odeio ser crente. Eu odeio ser crente. De verdade, eu falei assim: Senhor, eu odeio ser crente. Aí você fala: o que é isso? Sabe por quê? O Espírito Santo já estava dentro de mim. Faça por favor de ir pedir perdão. De verdade, eu falei: cara, eu odeio ser crente. E aí eu peguei e falei: amor, então, tá vendo aqui certinho aqui? Foi eu que errei. Eu estou completamente errado. Me perdoa. Reconciliação é uma escolha. O Espírito Santo estava perturbado dentro de mim, mas eu tinha a opção de resisti-lo ou não. Eu falei: cara, é isso. Só que aí qual que é a nossa expectativa? Vamos ficar mais profunda? A minha expectativa então é: cara, que isso, sou crente, mano. Agora eu sou crente, né? Eu falei: cheguei na hora do almoço, ela tem que estar, ó. Vem cá, meu amor. Eu cheguei em casa e ela estava emburrada. Só que esse é o nosso problema: a gente quer perdão e quer que isso aconteça de maneira instantânea. Vamos lá, alguém, cara. Você pede perdão e você escolheu a reconciliação e você ainda tem que dar tempo ao tempo. É isso. Vocês estão comigo, gente? Sim. Vamos para a próxima aqui. Outra historinha bem legal de dois irmãos: Esaú e Jacó. O que aconteceu na história dos caras? Manipulação, mentira e quebra. Manipulação, mentira e quebra. Olha pra você ver. Esaú foi manipulado, foi enganado pelo próprio irmão e houve uma quebra na família. E Esaú teve que ir embora. Meu Deus, que coisa chata que aconteceu aqui. E aí, você como um homem muito sábio de 2026, falando: que isso, Esaú, tá tudo bem, você, que isso, você tá certo, você tem o direito. E aí anos se passam. Quantos aqui tem feridas de anos atrás? Alguém? Anos se passam e Jacó reconhece
e ele encontra Esaú e pede perdão. Agora imagina a galera que estava com Esaú. Nós vamos encontrar aquele safado, é hora de nós dar um troco. Aí pega e fala assim: o quê? A minha vitória vai ter sabor de mel agora, porque Deus é com nós. Não, sabe por que você fala assim? Porque Deus é comigo, não é com aquele safado não. Que isso, Esaú? Vamos massacrar ele, olha o que ele fez. Não. Aí Jacó, tipo, me perdoa. Aí, mó com medo, Esaú vem correndo, abraça ele, beija ele e os dois choram juntos. Mais uma vez, eles escolheram reconciliação, cara. A graça venceu anos de dor acumulada. Você tem anos de dor acumulada aí? O remédio é a graça de Deus e não se aprisionar nisso. A graça de Deus é o remédio para anos de dor acumulada. E aí eu escolhi duas historinhas aqui, né? Deu tudo certo. Mas agora vamos com umas que deu errado. Tem um cidadão aí, ó, até se você está pensando no nome do seu filho, Aitofel. Qual o nome? Aitofel. Aitofel era um amigão de Davi, beleza? Davi estava reinando, Aitofel era amigão dele lá. Só que aí Absalão vai rebelar com Davi e Aitofel trai Davi. E se junta com Absalão e começa a entregar tudo de Davi. Aí Davi sai correndo, fugido, e fala assim: Aitofel, você me traiu. Só que aí no meio do rolo lá, dá errado para Absalão, dá certo para Davi. E aí Aitofel fica tão chateado, mas tão chateado com essa ruptura, que sabe o que ele faz? Ele suicida. Essa história parece que vocês conhecem outra, hein? Ele suicida. Então o que eu quero dizer para vocês? Que toda ruptura, o fim da ausência da reconciliação é a morte. Se rompe e não tem reconciliação, você vai morrer emocionalmente e espiritualmente. Porque você está numa cadeia emocional que você não consegue se desvencilhar de tudo que te fizeram e você morre espiritualmente. Então você está como um morto. E a minha mensagem é: desperta tu que dormes, você que está morto, vai viver reconciliação, vamos ajustar, vamos decidir o perdão, porque isso vai edificar a si mesmo. Vamos lá, vocês estão aí, gente? E eu sei que essa mensagem é desafiadora e eu por vezes já falei: quero um calo, Deus. E aí o Espírito perturba dentro de mim e eu falo: eu não quero um calo, Senhor, eu quero me submeter e eu escolho a reconciliação. Estão aí, gente? Aí vamos ler o texto lá. Aí Davi, ele foi tudo encantado, né? Aí falou assim: vou cantar sobre o que está acontecendo comigo. Vamos lá, Salmos 41, verso 9. O que Davi está cantando? Está cantando a dor que ele está sentindo com o que o Aitofel fez com ele. Até meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. E agora a gente vai começar a entender o porquê que é tão doloroso. Não tem como um golpe te machucar tanto se não é de alguém íntimo. Meu Deus, cara. O que dói não é o golpe de quem está de fora, é o golpe de quem está de dentro. É isso. Só que esse golpe é a pressão, é o atrito da comunidade, do entregáveis afetos, da amizade, da intimidade. Ela tem atritos e alianças precisam ser lavadas e não abandonadas. O problema nosso é que se uma roupa sua suja, você coloca na máquina de lavar e amanhã você usa de novo. Agora, se uma aliança sua, ela sofre alguma sujeira, você joga ela fora, você não limpa ela. Você descarta ela. Uma roupa que não vale nada, você reutiliza por causa da lavagem. Agora, a aliança que vale tudo, você descarta, cara. Nós não podemos tratar a aliança como algo descartável. Ela é algo lavável. A aliança não é algo perfeito, é algo lavável e não descartável. Vamos lá. Quem está me entendendo? E aí esses salmos, ele é conhecido pelos estudiosos como um salmo messiânico. O que significa isso, Lê? É quando Davi, profeticamente, pelo Espírito Santo, cantou uma música que estava acontecendo
acontecendo com ele que aconteceu com Jesus também. Jesus também foi traído pelo amigo íntimo. Todo mundo conhece a história de Jesus e Judas, né? Só que tem um texto em João que me pega, porque o texto diz assim, que Jesus os amou e os amou até o fim. Peraí, Jesus amou todos eles e os amou até o fim. Todos eles incluem Judas. Então, eu tenho pra mim, tá, gente? Tenho pra mim que Judas foi para Jesus. É porque a gente está lendo essa história já sabendo o que aconteceu, mas vamos pensar que nós não sabemos o fim dela. E aí, pensando no caráter de Deus agora, tenho para mim que se Judas, quando ele traiu Jesus, ao invés dele ter remorso, ele se arrependesse, fosse até Jesus e falasse assim: eu errei com você, quem acha que Jesus ia perdoar? Esse eu preciso que você levanta a mão. Porque se você acha que Jesus não ia perdoar, você não conhece o seu Deus. Meu Deus, Jesus ia perdoar, ia falar, não te perdoa. O problema de Judas é porque ele não procurou reconciliação, então ele morreu, porque quem fica aprisionado morre. Meu Deus. E aí, olha como a nossa geração, ela está muito o que eu sinto, o que eu penso, o que eu gosto, o meu bem-estar. Vamos supor que eu pego e falo assim: Gi, sabe aquele cara lá que te traiu, que te vendeu por 30 moedas? Sabe aquele cara que a gente tem certeza já? Eu já estou sabendo que os caras vão vir aqui e vai te levar preso, porque ele já te traiu. Tá ligado esse safado aí? Eles falam, sei quem que é. Então, ele tá vindo aqui comer com a gente, mano. Oh, você é louco? Você vai lavar o pé dele? Não, esse cara é tóxico. Esse cara não merece entrar na nossa casa. Ele já te traiu. Aí o Giovanni fala assim: então coloca ele, porque eu vou lavar os pés dele na falsidade. Não, é porque eu tenho esperança que ele se arrependa. Porque Jesus não foi falso, Jesus tinha esperança. Então, querer reconciliação não é ser bobo, é ter esperança. Porque o mundo vai dizer: ah, você é um bobo, né? Estão te passando para trás. Ah, você vai ficar vivendo nas custas dos outros. O cara é sanguessuga, você não está vendo. Não, cara, eu não sou bobo. É que eu creio na reconciliação. É porque eu prefiro ser prejudicado pelo meu irmão do que perturbar o espírito que está dentro de mim. Vamos lá, porque muitas das vezes esse conselho é um conselho para o seu bem-estar, mas quer resistir o espírito que é o selo da sua redenção. Eu falei que ia ficar melhor, né? Vamos lá agora então, Romanos 12. Estão comigo, gente? Sim. Não precisa falar que você está feliz, que eu sei que você não está. Nem eu estou. Quando decidi ser crente, que é muito bom ser crente no domingo, levantar a mão e falar glória a Deus. Mas ser crente segundo a Bíblia é bem complicado. Romanos 12, a gente vai ler o versículo 17 e 18. Romanos 12, 17 e 18. Olha que... Quem ouviu esse conselho nos últimos anos, eu duvido, porque provavelmente você ouviu um conselho totalmente ao contrário disso aqui. Mas olha o que a Bíblia que você diz que você crê, diz que você tem que fazer. Não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de você, vivam em paz com todas as pessoas. Pode parar aí. Mano, olha o texto. Mano, ele fez você, faz de novo. Não, você é crente. Ele fez você não faz de novo. Mas não anda com ele não. Aí, Bíblia, o que você me diz? Fez mal pra você? Não pague ele com o mal que ele fez. Anda junto com ele. E aqui, no que depender de você, siga a paz com ele. Meu Deus! Uou! Resposta está na sua mão. Vamos no versículo 21 agora. Desse mesmo capítulo. Não se deixem vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. O problema do nosso evangelho é que a gente está se deixando vencer pelo mal. Mas a Bíblia está falando: não se deixe vencer pelo mal, pague o mal com o bem. É isso que você crê, cara. É isso que a CMD crê. É isso que a Bíblia diz que tem que ser. É isso, cara. Isso é pra mim também. Beleza? Combinado?
E aí vocês perceberam que eu pulei alguns versículos aqui, né? Eu estava lá no 18, pulei no 21. Porque eu não quero gastar muito tempo nisso, porque precisaria explicar muito. Mas vamos lá rapidinho aqui. Nesse pulo de versículo, sabe o que o texto está dizendo de maneira bem sucinta, resumida e rápida? A vingança está na mão de Deus. Meu Deus, vocês entenderam isso? Então, vamos lá aqui de novo. Vivi, você não vai retribuir o mal, você vai fazer bem, você vai viver junto com essa pessoa, você vai andar em paz. No que depender de você, essa pessoa pegou e falou, não quer, e vira a cara. Fala, você pra lá, eu pra cá. Aí o texto fala assim, a vingança, Vivi, está na minha mão. Meu Deus. Só que agora eu quero ver se você ama as pessoas mesmo ou não. Sabe por quê? Essa vingança do texto de Romanos 12 é uma vingança escatológica. Meu Deus. Vamos lá, velho. Vou explicar o que isso significa. Essa vingança não é tipo assim, não. Ó, Giovanni, tá tudo bem. Daqui a pouco vai dar alguma coisa errada na vida dele. Não. Deus está falando assim, ó, você fez tudo certinho. Quem não quer, né? A vingança no dia do Senhor está comigo. Sabe o que o texto está dizendo? Se o cara não quer andar em paz com você, ele vai ser condenado no juízo final. Aí eu já entro em parafuso, eu falo, pelo amor de Deus, meu amigo, vamos andar juntos. Porque se não te preocupa alguém ser condenado, você definitivamente não tem o Espírito de Deus. Meu Deus. Está entendendo? Então não é tipo assim, a vingança está na mão de Deus. Não é. Meu Deus, amigo, se a gente não andar junto, haverá juízo final sobre nós. Vocês estão entendendo? Eu estou. E aí tem uma frase engraçada, né? Que às vezes você está convivendo assim, e a pessoa fala assim, quem perdoa é Deus. Quem já ouviu isso? Então assim, você que fala, quem perdoa é Deus. Beleza? De fato, quem perdoa é Deus. Só que você nasceu para ser imagem e semelhança desse Deus. Vamos lá. Então, se quem perdoa é Deus, você também perdoa, porque você é imagem e semelhança dele. Vamos lá, o que é, hein? Vamos lá. Vai ser legal ser crente. Ai. Que assunto delicado, né? Que assunto desafiador. Mas eu estou tentando dar uma melhor. E a gente está caminhando para o final. Vamos lá e voltar em Efésios 4, versículo 32 agora. Efésios 4, versículo 32. Vocês estão me entendendo, gente? Sim. Amém. O resto é o Espírito Santo que vai fazer. Efésios 4, 32. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Eu preciso que você deixe esse texto aqui. Se você tem o costume de riscar sua Bíblia, fazer qualquer coisa, eu quero que você faça um círculo no cômodo. Meu Deus. Circula esse cômodo aqui, porque esse cômodo, ele estragou. Ele estragou. Porque, depois eu vou explicar, primeiro eu vou na parte legalzinha aqui. Tá ligado esse compassivo aqui? Quem estava na primeira mensagem, você já queima antes de eu explicar. Esse compassivo no original é Speiknon. O que é Speiknon, Leandro? Fortes entranhas. Lembra do entranháveis afetos? Então o texto está dizendo, pelo contrário, sejam bondosos e tenham entranháveis afetos uns para com os outros. Misture as suas entranhas, tenham Speiknon, tenham fortes entranhas. Só que sabe o que é mais legal ainda? Esse compassivo aqui muda tudo, porque esse compassivo está Speiknon charis. Vou repetir. Speiknon charis. Sabe o que significa a palavra charis? Graça. E aí, trocando minutos para vocês entenderem. O perdão não é apenas cancelar uma dívida emocional, é oferecer graça ao mundo. Por que isso aqui muda tudo? Porque uma coisa é eu falar assim, você é comigo, amor, tá de boa, eu estou perdoando uma dívida sua, só que isso aqui não tem graça. Por que isso aqui não tem a graça chaves? Porque a graça chaves é andar junto novamente como se nada que foi feito existe mais. Meu Deus. Então o texto está falando, não é apenas entranháveis
a festa, tem que ter graça. Meu Deus, cara. Tem que perdoar a dívida e andar junto com o devedor. Como se ele nunca tivesse te devido. Aí você fala, mãe, pra mim Deus, vou chutar o pau da barraca, tô indo embora agora, vou ver a ordem e falar amém, porque não quero isso pra mim não. E eu também não quero não. Olha que doideira. Não é o suficiente eu perdoar a dívida. Eu tenho que andar com o devedor, só que eu não posso chamar de devedor porque ele não me deve mais. Aí eu falo, eu estou prejudicado. Pois bem, Jesus nunca se sentiu prejudicado. Ele sentiu que ele amou e amou de verdade. Meu Deus, me ajuda. Por quê? O que significa essa palavrinha aqui, como? Essa palavrinha aqui que é? Porque ela diz pra mim como tem que ser. Ele não falou assim, ó, perdoa. Aí você fala, beleza, ó, eu vou perdoar assim. Eu acho que é assim que perdoa. O problema é que ele falou, perdoa como? Me deu um padrão, me deu um exemplo, me deu um jeito certo. Aí ele pegou, como quem, Deus? Não é possível. Como também Deus em Cristo perdoa vocês. E é o que nunca entrou na minha mente foi o seguinte, Leandro, eu perdoei de coração. Não tem mais nada. Mais nada mesmo. E aqui te digo mais, se pedir ajuda, eu ajudo. Que isso, ajudo? Perdoei. Mas que eu aqui e ele lá. Aí eu falo assim, beleza, fechou. Pega na minha mão, tá bom demais. Você perdoou. E você ainda ajuda se precisar. Aonde está assim? Só tem um probleminha. Se é assim que Deus vai te perdoar. Nossa! Aí você chegou hoje corrompido com Deus e falou, Deus, me perdoa, Deus. Ele fala, show! Eu vou perdoar segundo você me perdoa. Porque a Bíblia diz isso, tá? Lá em Mateus diz, perdoarei vocês segundo vocês perdoam os outros. Aí Deus fala, fechou, Alice, combinado. Então aqui, ó, tá perdoado, tá? Ó, show de bola, Alice. E aqui, precisar de hoje em dia, conta comigo. Mas aqui, você pra lá e eu pra cá. Meu Deus. Ai, não. Qual que é o problema disso, né? Todos. Deus está no céu, quem está no céu está no inferno. Meu Deus, cara. Não é assim que você está perdoando? É assim que Deus vai te perdoar. Que isso? Nem me lembro mais, Alice. Precisou da ajuda comigo. Vai você lá. Estou condenado, mano. Estou condenado. Oh, e estava bonito. Só que não é bíblico. É bonito, mas não é bíblico. Nossa. Olha que legal. O padrão do perdão cristão não é perdoe porque a pessoa merece, porque você não merecia o perdão de Deus. Perdoe porque foi pequeno, porque o que você faz com Deus não é pequeno. Perdoe porque você esqueceu. Não, porque você não esqueceu. Porque toda vez que cutuca, você lembra de 10 anos atrás do cara que te traiu. Então você não esqueceu. O padrão é Deus nos perdoou em Cristo quando ainda éramos culpados. Mano, isso é bizarro. Efésios 2, versículo 9. Vocês foram perdoados dos seus pecados quando vocês ainda estavam mortos neles. Sabe o que significa? Você nem tinha reconhecido ainda que você errou e Deus já tinha te perdoado. O cara nem reconheceu ainda que errou com você e você já perdoou ele. Aí você fala, aí não dá pra mim, e nem pra mim, amigo. Por isso que o começo da mensagem é pelo Espírito. E por isso que o Espírito fica perturbado dentro de você quando você resiste ao perdoar. Porque ele fala, isso não é quem eu sou. Eu quero gerar em você quem eu sou. E aí então a gente chama isso de vida cruciforme. Porque é muito bonitinho. Pegue a sua cruz e siga-me. Aí você fala, uhul! Vou pegar a cruz e vou seguir. Tá levinho aqui, ó. Porque eu seguirei você. Vou pegar minha cruz e vou te seguir. Aí eu disse, pegue sua cruz e siga, aí você risca. Aí você posta lá no seu Instagram. Porque eu nego a mim mesmo e sigo Jesus na cruz. Beleza. Aí o fulano pisa no seu carro e você divide com ele. Você não pegou sua cruz, cara. Você não pegou sua cruz.
Então, aí tá vendo como Jesus falou? Ele falou assim: quer me seguir, cara? Que legal, te amo. Vem cá, meu amor, pega a sua cruz e me segue. E a sua cruz é perdoar quem ainda nem reconheceu que errou com você. Tá vendo? Jesus não mentiu pra gente. Jesus nunca mentiu. Isso é vida cruciforme. E a gente está chegando no final. Por quê? Comunidades saudáveis não são comunidades sem falhas, mas comunidades que aprendem a lidar com falhas através da graça. Então deixa eu te falar, a CMD não é a melhor família do mundo. A CMD vai errar com você. Eu, que o pastor, vou errar com você. Já te prometo, tem uma coisa que eu tenho certeza. Eu vou errar com você. Só que é o seguinte, sabe por que eu posso falar para você que a CMD está tentando ser uma igreja saudável? Porque a gente vai lidar com as falhas segundo a graça de Deus. Isso, é isso. Então, comunidade saudável não é uma comunidade que nunca erra, é uma comunidade que perdoa os erros. É isso. Então a comunidade erra. E aí vai ficar piorzinho, porque eu ainda estou bonzinho, se vocês quiserem ver, vai piorar. Por quê? Vocês percebem que, tipo assim, a todo momento aqui alguém errou comigo? Vocês perceberam que desde o primeiro segundo que eu peguei o microfone até esse exato momento, todos os exemplos foi: alguém errou com você. E quantas vezes foi você que errou? E quantas vezes foi você quem traiu? E quantas vezes foi você que disse que ia e não foi? E quantas vezes você falou que estava junto e não ficou junto? E quantas vezes você falou eu vou e não apareceu? Só que é isso, nós como seres humanos caídos, esquecemos e deletamos da mente. E só falamos, já vacilou. Mas e você quantas vezes vacilou? Só que o seu vacilo, você tem uma justificativa. O seu vacilo, você pede uma compreensão. O seu vacilo tem que ser aceitado. Mas o vacilo do outro não tem jeito. É isso que me pega. Quem está me entendendo? É tipo assim, não, porque o pastor não foi na minha casa. Tô de mal. Mas você não ir na casa do pastor, eu tenho que engolir. E se achar ruim. Não vive Deus. E você vive Deus? Meu Deus. E olha que interessante. Olha os discípulos de Jesus. Sentaram na mesa. Aí Jesus falou assim: alguém aqui vai me trair. Se você se acha bom demais, autossuficiente demais, que nunca errou com ninguém, que só os outros que erram com você, na mesa você ia fazer assim: sabia, sempre tem um pilantra. Vou te falar, já cutucou, já faz uma fofoca. É o Felipe, olha o jeitinho dele. Sabe o que é isso? Dentre eles, você é o maior pecador. Porque você acha que você é bom demais. Só que olha que doido. João, ele tinha certeza que não era ele. Ele falou: não, eu não vou trair. Pedro falou: que isso? Não fui eu. Só que a postura deles não foi essa. Jesus falou assim: alguém aqui vai me trair. Aí Pedro falou assim: por acaso sou eu, Senhor? Meu Deus. Nossa. Aí João: por acaso sou eu, Senhor? Sabe o que é isso? É conhecer que eu sou ruim. É tipo assim, mano, não está passando pela minha mente trair Jesus. Deus que me livre, mas é que eu sei que eu sou muito ruim. Então, Jesus, por acaso sou eu? Quantos relacionamentos que ao invés de você olhar quantas pedras te atingiram, a única palavra que você tem que falar é: por acaso sou eu? Tipo, foi eu quem fiz e nem percebi. Tem relacionamentos seus que não estão indo para frente porque você está culpando o outro, enquanto você tem que olhar para o espelho e falar: aonde foi que eu errei? Isso é estar cheio do Espírito Santo, isso é quebrantamento, isso é ser manso, isso é ser humilde, isso é ser longânimo, isso é estar cheio do Espírito Santo e falar: cara, por acaso fui eu? Esse texto é um dos textos que mais mexe comigo. Por acaso sou eu, Senhor? E
E aqui a gente encerra a mensagem de verdade. E eu queria ler essa frase porque eu acho que ela ficou boa. O problema é que muita gente quer comunhão sem vulnerabilidade, amor sem risco, queremos pertencimento, mas fugimos da vulnerabilidade. Queremos amor, mas sem confronto. Queremos mesa, mas sem risco. Então não queremos família, queremos um clube. Se você quer ser visitado, ser amado, que ninguém erre com você, que a mesa seja limitada, que você não seja confrontado, nem desafiado, e que você viva incrivelmente, você não quer CMD, você quer um clube. Você não quer o Evangelho, você não quer o que é a verdadeira comunhão. Você quer ter o seu ego bem tratado. Só que o Evangelho não trata ego, ele quebra ego. Porque ego não tem que ser tratado, tem que ser humilhado. Porque ego não é bom, é ruim. Vamos lá, alguém? O Evangelho não chama a igreja para uma convivência perfeita. O Evangelho chama a igreja para uma convivência reconciliada. A gente precisa lavar as nossas alianças, gente. Então, a promessa aqui é lavar as alianças. A promessa é lavar as alianças. Então eu falei, ô Felipe, você quer andar comigo? Eu falei, quero. Show de bola. Então tem uma promessa nossa aqui, lavar aliança. Não é aliança que não vai dar problema. Vai dar problema, mas nós vamos lavar ela. Nós não vai quebrar também. Isso é comunidade, isso é evangelho, é isso que a gente está tentando fazer. E aí quando eu terminei de escrever esse sermão, eu li ele assim, eu falei assim, mano, que ingênuo, né? Eu falei assim, caraca, parece que eu estou pregando ingenuidade, que eu estou pregando ser trouxa, bobo dos outros. E aí eu comecei a orar, e aí Deus falou assim, você não está pregando ingenuidade, você está pregando a graça, a misericórdia e o perdão. Então, gente, definitivamente, não estou pregando para você ingenuidade. Não estou pregando para você que você tem que ser um bobo dos outros. Eu estou pregando graça, misericórdia e perdão. Tripé do Evangelho. Graça, misericórdia e perdão. Então o convite final dessa mensagem é: assuma o risco da mesa. Sabe por que você vai assumir o risco da mesa? Na hora que você assumir o risco da mesa, de se expor, de ter vulnerabilidade, de pensar o que podem fazer com você, lembre-se o que você pode fazer com eles. Antes de você pensar e falar assim, o que vão fazer comigo, fale, cara, o que eu sou capaz de fazer com eles? Qual é o mal que eu posso fazer para eles? Ao invés de pensar o que os outros vão fazer de mal, pense o quanto você pode ser mal. Então é um convite para que a gente olhe no espelho, receba a vida de Deus por completo, seja cheio do Espírito Santo. Eu vou orar de novo para ser cheio do Espírito Santo. E esse culto está tão poderoso quanto o culto que a gente cai no chão. Isso aqui é ser tão cheio do Espírito Santo quanto ter o Espírito Santo e uma pessoa ser curada por meio da sua oração. Eu quero que você seja cheio do Espírito Santo hoje para ser Eu acredito, ser cheio do Espírito Santo, ser tocado e sentir a presença de Deus, ser cheio do Espírito Santo e orar para a pessoa ser curada. Eu creio muito nisso, mas eu também creio que ser cheio do Espírito Santo é acabar com os calos do nosso coração e viver unidade. Isso também é ser cheio do Espírito Santo. E aí, por último, de verdade mesmo, a gente estava na nossa igreja caseira há 15 dias atrás, né? E a gente começou a conversar sobre isso, sobre o risco da comunhão, né? Porque a gente não tem comunhão. E a Tati falou uma frase muito forte. Ela falou assim, é porque a gente tem medo de não ser amado. Você não quer sentar na mesa porque você morre de medo de não ser amado. No fundo, toda essa cadeia prisional de ressentimentos e desilusões que te afastam de viver vida na vida é medo de não ser amado. Só que deixa eu te dizer, você vai ser amado. Só que não é porque você vai ser amado que você não vai ser ferido. Faz parte do processo do ser amado. Como você vai perdoar como Deus perdoou se você não for ofendido como Jesus foi? Como poderei eu dizer que eu perdoo como Deus se eu não me permito ser ofendido? Olha o convite absurdo. Vá para a mesa para ter oportunidade
oportunidade de perdoar como Jesus perdoa. Absurdo. Mas evangelho.